Olá pessoal, tudo bem? E aí, gostaram da nossa última videoaula? Perfeito! O vídeo ajudou vocês a melhorarem e tirarem as dúvidas sobre as nossas discussões? Que legal! Estão lembrados do que foi que nós discutimos? Discutimos sobre a questão do conjunto dos conhecimentos, é a questão da interdisciplinaridade. Discutimos também os órgãos que regem o nosso sistema de educação ambiental através do Ministério do Meio Ambiente e Ministério de Educação. E vimos também o processo da importância e da sustentabilidade do nosso planeta. Perfeito! Hoje, na nossa terceira videoaula, nós vamos falar sobre uma coisa que é o que leva à condição de produção do nosso planeta. Em outras palavras, nós vamos falar do consumismo, que é o que rebate a todas as qualidades de vida e a produção exagerada, e com isso levamos à degradação do meio ambiente. Vimos também que o nosso sistema ele é regido por funções de formalidades, que são a implantação de todas as dimensões de governo, municipal, estadual e federal, do estudo da educação ambiental. Vimos também a formação da gestão, que é a importância da capacitação e as metodologias aplicadas para o conhecimento do ensino de educação ambiental. Ok? Perfeito. Vamos lá, então, a nossa terceira videoaula? Ótimo! Nessa terceira videoaula, que nós estamos encerrando a nossa participação, mas estamos à disposição de vocês, vamos falar do processo de educação ambiental no Brasil. Que isso é importante que se discuta, que se conheça, que se saiba. Vamos também comentar um pouquinho sobre as implicações do meio ambiente com relação à sociedade de consumo. Será que tem alguma coisa a ver? Será que a natureza está pronta para receber esse excesso de consumo ou de matéria-prima que é consumida e é lançada na natureza? E vamos, claro, fechando a nossa disposição de videoaula hoje, nós vamos falar sobre a questão da conservação do meio ambiente, ok? Então, vamos lá. Bom, pessoal, a nossa primeira videoaula nós vamos falar da educação ambiental no Brasil. A nossa primeira aula de hoje é sobre educação ambiental no Brasil. E a educação ambiental no Brasil, ela é reconhecida internacionalmente. As leis que regem a educação ambiental no nosso país são leis que foram elaboradas de forma criteriosas, que são leis que foram elaboradas a partir de encontros, de congressos, de uma série de estudos para que os ambientalistas, as pessoas, a comunidade de uma maneira geral, pudessem elaborar um documento que tivesse um embasamento concreto naquilo que se realmente deseja trabalhar. Daí, as nossas leis com relação à questão ambiental é uma das melhores leis que regem o nosso planeta. E aí, mais precisamente no Brasil, isso começou quando? A partir da Secretaria do Meio Ambiente, que a gente chama de SEMAQUI, em 1973, foi dado o início desse processo de estudo, desse processo de elaboração. E na Lei Federal 6.938/81 da Política Nacional do Meio Ambiente é quem determinou a primeira condição do estudo da educação ambiental em nosso país, provido em todos os níveis de ensino. Não é só na faculdade, não é só no ensino básico, não é só a educação ambiental como mecanismo nas escolas infantis. É em qualquer dimensão de conhecimento acadêmico, o ensino básico hoje, o ensino fundamental hoje, ele é primordial, ele é essencial, ele deve ser trabalhado.
sobre diferentes aspectos, como nós vimos ontem, a questão da gestão, a questão da metodologia e a questão da aplicabilidade em oficinas, mas que ele deve existir e deve ser trabalhado. A Constituição Federal, que são as leis que regem todo o nosso processo de legalidade de qualquer cidadão, também contém na Constituição de 88, que foi reformulada, leis que dizem a prioridade, a importância da questão ambiental. E na Constituição Federal, o artigo 225, no inciso 6, ele diz o seguinte: a promoção da educação ambiental em todos os níveis de ensino, a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Ou seja, ele foi bem amplo, permitindo assim que diferentes organizações, diferentes instituições pudessem aprimorar e aplicar o conhecimento sobre a questão ambiental. Daí, nós entendermos que a educação ambiental, ela não é uma situação colocada por si só. Ela é uma situação colocada porque é regida por lei e necessária acima de tudo. Isso é que é o mais importante. Antes dessas leis, se fazia a educação ambiental, se fazia, mas de forma acanhada, de forma tímida. Hoje não. Hoje nós fazemos a educação ambiental de forma arrojada e de forma, principalmente, que é o mais importante, apoiada nos aspectos da lei. Então, o que é que aconteceu a partir da Constituição, a partir do PRONEMA, Programa Nacional do Meio Ambiente, de 1973, criou-se o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o CONAMA. É importante nós sabermos esse CONAMA, PRONEMA Educação e essas outras leis. É importante que vocês saibam, sim, porque nós precisamos saber daquilo que nos rege. Claro que você não é obrigado a entender todos os regimentos da lei, mas é importante que você saiba. Então, o que é que o CONAMA faz? O que o CONAMA decide? Ele decide que a educação ambiental é um processo de formação contínua, constante. O que era ontem uma importância, hoje já foi superada, hoje já passa a ser outra, e ele dá embasamento para que você possa estar modificando as condições das questões ambientais, as condições dos trabalhos relacionados ao meio ambiente. O que antes a questão dos recursos hídricos eram considerados suficiente, hoje já não são. Nós estamos vendo e sofrendo e passando por uma questão de escassez de água. Nós estamos passando por um processo de condição de transformações de temperatura. Tudo isso são atividades que levam ou que fizeram a humanidade a exercer, que levaram à situação em que nós chegamos. Então, o CONAMA, ele permite que você mude constantemente esses questionamentos, essas observações e as mudanças de plano para se trabalhar essas condições que nós estamos discutindo. E a Política Nacional de Educação Ambiental, ele vai reger cada um de nós dentro de programas que vão nos nortear nas condições e permissão de elaboração de atividades, como o que nós estamos fazendo aqui, como capacitações, tudo como exposição, como concurso, como maratonas, tudo que você puder permitir, viabilizar a mudança da qualidade de vida do sujeito, a Política Nacional de Educação Ambiental, ela vai dar embasamento para vocês. Por isso que a educação ambiental não pode ser só a fala. A educação ambiental é a execução. Nós estamos aqui discutindo de forma como vocês podem imaginar as transformações do ambiente do qual vocês se encontram nesse momento. Será que nesse momento, olhando ao seu redor, à sua volta, no percurso da sua casa, tem alguma coisa que você gostaria de mudar?
que você gostaria de observar melhor. Se não, passem a fazer isso para vocês imaginarem a importância que é a qualidade de vida dentro do qual você se encontra. Ok? Ótimo. Muito bem. Então vamos lá, vamos ao nosso outro tema. O nosso outro tema são as implicações da sociedade e consumo do meio ambiente. Ok? Vejam, nós terminamos a informação anterior dizendo para que você desse uma olhadinha no seu percurso. Perfeito. Agora, aproveitando esse mesmo percurso, essa mesma olhada, vamos observar se nesse percurso se tem lixo. O tipo de lixo, a quantidade de lixo. Ah, mas tem lixo demais. Muitos. Mas eu não vou meter minha mão para saber que o tipo de lixo. Não precisa você ir lá e colocar sua mão, mexer no lixo. Basta você olhar. E é esse olhar que nós estamos querendo que você veja para a questão do meio ambiente. Ok? Olha, nós agora vamos ler um pequeno trecho de um resumo de um artigo científico feito pelo Lúcio Augusto Vilela da Costa e pela Rosane Pereira Inácio. Eles escreveram um artigo sobre relações de consumo e meio ambiente em busca do desenvolvimento sustentável. Nós vamos ler apenas um trecho desse artigo, mais precisamente o resumo, ok? Então vamos lá. A relação de consumo está diretamente interligada ao desenvolvimento da sociedade, sendo um grande problema mundial as consequências do consumo exagerado, incentivado pelo espírito consumista estranho pelo regime capitalista, enraizando no seio da sociedade, gerando consequências imensuráveis ao meio ambiente. A sociedade deve modificar urgentemente o seu consumismo, mudando o paradigma que a relação de consumo e o desenvolvimento andam juntos. Uma vez que a grande demanda da produção e do consumo afetam diretamente retiradas de matérias-primas da natureza, com a poluição do meio ambiente. Olha, vejam que em pequenos trechos nós fomos capazes de ouvir e de entender que o capitalismo, aí onde eu falo a questão do conhecimento. O que foi o capitalismo? O capitalismo foi uma mudança de hábitos na Revolução Industrial, a partir da Segunda Guerra Mundial, em que o mundo todo começou a produzir máquinas, o uso da tecnologia avançou e chegamos onde estamos. Eu estou dando aqui de uma maneira geral o que vinha a ser o capitalismo. E o que é esse capitalismo? É o consumo exagerado de bens, o que a gente chama de bens de consumo. E para que se produza esse bem de consumo, de onde nós retiramos tudo que é produzido, nós retiramos da natureza. Retiramos da natureza a matéria-prima. O que é a matéria-prima? É o minério, é o gás, é a borracha, é o plástico, é a madeira, é o vegetal. São os minerais de uma maneira geral. Então, em todas as dimensões, nós retiramos substâncias para que possamos produzir. E é aí onde está a relação desse consumismo com a relação de produção exagerada. E nós vamos ver que existem muitas contradições entre a sociedade de consumo e a conservação do meio ambiente. Claro, o produtor, o industrial, o mundo capitalista, ele acha que essa produção exagerada não interfere na qualidade de vida. Ele acha que essa produção exagerada não vai nunca conseguir destruir a natureza, porque a natureza, os bens naturais, eles são muito maiores. E nós sabemos que isso não é real. Quando você começa a destruir uma certa área de vegetação, o excesso de extração daquelas árvores, elas vão chegar a um estado de não poder mais germinarem. O solo vai chegar a uma condição de não poder mais ter nutrientes suficientes para a reprodução natural. Os micro-organismos vão se perder.
Por isso que a condição, essa relação de consumo e produção, ela é importante, que se haja um equilíbrio, que é o que nós estamos e vamos chegar a esse questionamento. Então, será que precisamos consumir tudo o que compramos? Vamos fazer uma reflexão? E aí? Todas as nossas necessidades são reais ou são fictícias? Quantas vezes nós compramos aquilo que não nos interessa, mas compramos por comprar, porque alguém comprou, porque eu achei bonito, mas eu vou comprar se um dia eu quiser usar, eu estou com aquilo guardado. Que preço estamos pagando para as futuras gerações para satisfazer as necessidades básicas ou supérfluas do mundo capitalista? Tem pessoas que têm não sei quantos telefones, não sei quantos relógios, não sei quantos aparelhos eletrodomésticos, não sei quantos objetos que levam ao meio ambiente um certo desconforto, porque são matérias-primas que passam anos, décadas, milhões de anos para se decomporem. E aí onde está a questão da sustentabilidade. O mundo capitalista, ele passa a fazer com que você faça um consumo exagerado. E o que vem a ser consumo? O consumo é a produção em massa que foi implantada pelo processo da Revolução Industrial. O consumo no Brasil, por exemplo, atualmente é comum as crianças, a partir de 5 anos, terem todos os objetos de um adulto. E isso é consumismo. Será que ela vai ter necessidade de usar tudo isso? Será que ela vai saber manusear? Claro, nós não estamos discutindo aqui a condição, mas nós estamos falando da necessidade dessa condição. Será que na faixa etária todo mundo necessita de todos os aparelhos ao mesmo tempo? Vamos lá? Vamos fazer uma reflexão sobre isso? Mas existe a liberdade de consumo. Se eu trabalho, eu posso ter, eu vou comprar. E esse consumo é exatamente aí o que nós estamos construindo esse pensamento. O consumo é aquilo que é implantado pelo governo, pelo sistema. Quando eu falo governo do mundo capitalista. Pelo sistema na condição de que se constitui há várias décadas um vício da necessidade de se consumir. As mídias, de todas as maneiras, a internet, os programas na televisão, o rádio, os outdoors, tudo isso são instrumentos que estimulam ao consumismo. E tudo isso é o que eles retiram da natureza para fazer os objetos que serão consumidos. Então, o consumo são signos, são marcas. Quanto mais marca, mais cara eu vou precisar, eu vou querer, eu vou usar, melhor para o mundo capitalista. Quanto mais quantidade de signos, de marcas, de consumos, de objetos, melhor para o mundo capitalista. Então, vamos refletir. A durabilidade dos objetos não é mais respeitada. Embora esses objetos sejam utilizados por um certo tempo, mas eles têm um tempo que a gente chama tempo de vida. Eles duram, um liquidificador, por exemplo, dura 8 meses a 1 ano. Acabou. É mais barato você comprar um outro liquidificador do que você mandar consertar. É um computador, um notebook, uma CPU, um celular. Então, veja, se você quebra o visor do celular, é mais caro você mandar, mas é mais barato você comprar um celular do que você mandar consertar. E isso é que o mundo capitalista quer. E aquele celular vai ficar guardado, já é um lixo, e esse lixo ele vai, com certeza, passando milhões, porque no celular nós temos bateria que é produzida com substâncias radioativas, e nós temos o plástico que demora, no mínimo, 100 a 300
anos, dependendo da quantidade de matéria-prima que contém naquele país. Olha, existem substâncias que são produzidas, esse material de consumo, que duram milhões de anos para ser degradados na natureza. Daí a implantação nos supermercados de plásticos biodegradáveis, que são plásticos que eles se quebram com facilidade e duram menos tempo na natureza. A imposição dos objetos do supermercado serem de papel, que o papel é feito de celulose, menos mal para ser degradado. Enfim, uma série de campanhas que viabilizam a transformação, a mudança de hábito das pessoas para usarem menos objetos ou matéria-prima que consomem o meio ambiente, que permite que esse meio ambiente se degrade ou se permaneça com mais tempo esses objetos ou esses bens de consumo. Mas nós temos o que nós chamamos a busca pela renovação dos valores sociais. É exatamente o que nós estamos tentando aqui e fazendo com vocês. E vamos conseguir. É a mudança de hábito, a mudança de costumes, é o processo da educação ambiental. Eu não preciso de tanto, eu não vou consumir tanto. Eu tenho que reutilizar o máximo do que eu consumo. Eu tenho que respeitar que no meu ambiente, que no meu percurso da minha casa, que é a minha casa, que é a minha praça, que é a minha cidade, que é o meu rio, eles fazem parte de mim, fazem parte da minha vida. E eu não posso permitir que isso seja acabado de uma forma desonesta, imediata e grosseira, acima de tudo. Então, nós temos que permitir que, a partir da educação ambiental, as alternativas para amenizar a crise ambiental seja viável, seja possível. Então, a coletividade é que é o primordial, é fundamental. Você, com seu colega, com seus vizinhos, com seus professores, toda a sua comunidade, para mudar esses costumes e esses hábitos. Então, com isso, nós vamos ter, acredito, porque acredito em vocês, acredito na capacidade de vocês, acredito na intenção de vocês, a questão da ética ambiental, que é, portanto, um momento da reflexão, um momento em que você vai deixar de achar que você é o que manda na natureza. No entanto, você faz parte da natureza como qualquer espécie que nela se encontra. Diversos estudos, pessoal, são colocados à nossa disposição com relação, por exemplo, que é comum, o aumento do aquecimento da temperatura do nosso planeta em relação ao excesso de poluição, ao excesso de consumo, que é o que nós chamamos de aquecimento global. Então, mais uma vez, muito obrigada. Vamos assistir mais um vídeo que vai fazer uma reflexão sobre tudo isso que nós estamos questionando e colocando a vocês informações da importância da educação ambiental nas nossas vidas. Foi um prazer estar com vocês e estaremos breve, sempre à disposição. Um abraço carinhoso e muito obrigado por tudo.
Plante árvores. Uma árvore equivale a 4 aparelhos de ar-condicionado ligados 24 horas, refrescando a cidade. Pode se preparar para sair de casa de guarda-sol, pois a previsão é de que em 2030 nossas matas vão acabar. Deixe o carro em casa. Ao mesmo tempo em que ajuda a salvar o planeta e evitar o efeito estufa, você pode ficar saudável. Em outras palavras, evitar o efeito estufa na sua barriga e se dar bem. Mantenha-se informado. A educação ambiental pode fazer parte do seu momento de entretenimento na internet. Procure informações. Pratique essas ações no seu dia a dia. Recicle. Você consome o que seu organismo necessita e joga fora o que não é comestível. O meio ambiente não se alimenta das suas embalagens. Separe o lixo e deposite nos locais corretos. Contemple a natureza. Ela nos mostra como o equilíbrio gera harmonia e beleza. Onde há equilíbrio, há justiça. Destruímos e matamos a natureza e a nós mesmos. A natureza é perfeita em todos os seus milhões de detalhes. Nos dá tudo o que é necessário para que nosso corpo se desenvolva de uma maneira saudável. Seja consciente.